Amém? Vamos orar ao Senhor, então? Obrigado, Pai, pela Tua vida em nós, por tudo que nós vamos conversar nessa noite. Abre o nosso entendimento, gera em nós fé, reconhecimento daquilo que o Senhor fez e faz em nós. Em nome de Jesus. Amém. Isso. Nós vamos trabalhar, então, o tema de hoje. Você está com a folha aí? Alguém não recebeu a folha? Todos receberam? Você vai ter, então, recurso na folha para você anotar. O Marcão não recebeu, ali tem dois que não receberam. Busca aqui, faz favor, alguém. Para os amados que não receberam. Você vai ter o recurso da folha. E você vai ter o recurso do Data Show para você estar olhando, tá? Eu queria que você tivesse com a sua Bíblia à mão. Vou pedir para alguns abrir alguns textos para nós lermos, porque não vai dar tempo de eu abrir todos aqui. Então a gente vai trabalhando assim. Nós vamos falar sobre autoridade espiritual. Bom, nós estamos iniciando o curso de integração. O que é o curso de integração? É o curso básico do que nós cremos, como nós vivemos. É um curso básico para novos membros da igreja. Porém, você está vendo que tem muitos membros da igreja que já estão há muitos anos na igreja, estão fazendo curso também, que é para estar familiarizado com o assunto que vai estar sendo tratado. E para a motivação dos novos membros da igreja estarem fazendo o curso para frente, tá, irmãos? Esse curso todo membro da igreja, novo membro da igreja, vai passar por esse curso. Para quê? Para a gente estar mais próximo, para até nessas 11 semanas estar vendo se ele está sendo bem acompanhado, discipulado, está em célula e essas coisas assim, beleza? Então nós vamos trabalhar hoje o tema autoridade espiritual. Deixa eu achar que eu me perdi nessas bagunças aqui, deixa eu achar minha apostila agora. Meu Deus, é tanta coisa. Pode passar aí o primeiro tópico já. Gente, assim, depois nós podemos passar para você essa capa, tá? E podemos passar o índice também, não tem problema nenhum. E você vai guardando as folhas, depois você manda encadernar a sua apostilinha e guarda em casa. Isso vai servir de recurso para você buscar até assuntos para trabalhar no discipulado, quando surgir alguma dúvida, alguma situação. Beleza? Então não jogue fora essas folhas, guarde para você ter e para você poder, então, encadernar depois. Bom, autoridade espiritual. Nós temos ali, eu vou falar mais pelo Data Show, você pode olhar tanto na folha ou no Data Show. Nós temos ali uma cadeia de autoridade para entender que existem áreas na nossa vida que sempre vai ter alguma autoridade ou acima ou alguém abaixo de nós, né? Então, como foi a forma que Deus escolheu trabalhar, delegando autoridade às pessoas. Nós vamos ver um pouquinho hoje sobre isso, então. Por que existe autoridade, como ela funciona, como eu devo me portar em relação às autoridades. Então, mais ou menos um quadrinho para você entender. Deus, Jesus Cristo. Por quê? Por que a gente botou Deus, Jesus Cristo, se eles são um só? São três pessoas, o Pai, Filho e Espírito Santo, mas por que Deus e Jesus? Porque Jesus disse, sempre orar ao Pai em nome de Jesus, mas a gente deve orar ao Pai. E o próprio Jesus disse, bom, só existe um que é o Pai que está nos céus, tá? Então Deus, Jesus Cristo, daí governo, trabalho, família e igreja. Nós dividimos em 4 áreas, que são as principais áreas que praticamente todas as pessoas atuam, né? A gente vai estar numa família, a gente vai ter que responder a um governo, a gente vai trabalhar, e alguns, que é a questão de nós, a nossa questão, nós todos temos a igreja, né? Então no governo, quem rege o governo? As leis, o governo e o povo, né? Na verdade ali seria o governo, ali embaixo seria os que fazem, os executores da lei, policiais, etc, tá? Trabalho, empregador, gerente, funcionários, família, homem, mulher, filhos, igreja, pastor, presbítero ou presbitério, células, membros. Então aqui na igreja nós trabalhamos assim, somos a igreja,
Os pastores têm a responsabilidade de liderar o rebanho, de pastorear o rebanho com autoridade máxima, entre aspas, porque nós trabalhamos com um conselho diretivo, onde o pastor, na verdade, não decide sozinho. Tem um grupo de pessoas que é presidente, vice-presidente, secretário, vice-secretário, tesoureiro, vice-tesoureiro, onde nós reunimos e tomamos as decisões, né? Obviamente que o pastor vai ter a responsabilidade da direção e essas coisas, porém existe um conselho diretivo que a gente chama também de presbitério, que é o nome bíblico para isso, as células e os membros. Então, o membro de célula, ou membro da igreja, ele vai se reportar ao seu líder de célula, ao seu discipulador. Depois, se precisar, vai se reportar ao discipulador dele, que provavelmente é o líder de célula. O líder de célula vai se reportar ao líder de setor, o líder de setor vai se reportar ao pastor, e assim por diante. E o pastor também tem o seu discipulador, se for necessário pedir ajuda ou auxílio. Tá, irmãos? Como assim? Nós estamos num grupo grande, eu não vou poder ficar abrindo para perguntas, tá? Mas, se surgir alguma dúvida que você não pode ir para casa com ela, pergunte. Mas eu creio que depois, quando o grupo for menor, na próxima turma, vai ficar mais fácil de trabalhar, então, as perguntas. Beleza? Então, aí o quadro, para a gente entender como funciona a questão de autoridade e por que Deus escolheu assim. Pode passar ali, Marcão. Nós vamos ver, então, a cadeia ou fluxo de autoridade espiritual. Ficou bem pequeno. Pode apagar, é que daí apaga tudo, né? Daí eu não consigo ler aqui, eu acho. Apaga lá para nós, para ver se vai melhorar. Alguém? A primeira, é o primeiro interruptor. Não, mas aí melhorou. Eu consigo enxergar aqui também, tá? Tá ruim assim para escrever? Tá? Preferem aceso? Então pode acender. Se não dá para escrever também não adianta, né? Eu acho que isso aí não... tem que botar menos coisa em cada... Gente, então assim, autoridade delegada à família, autoridade espiritual. Deixa eu me achar aqui no meu... Eu acho que pulou um, né? Volta um ali, não tem como voltar um, Marcão? Ou esse aí mesmo que caiu? Aí, tá? Autoridade do homem antes do pecado, Gênesis 1, 26 a 28. Deus delegou autoridade ao homem para frutificar, multiplicar, encher a terra, dominar sobre os animais do mar, na terra e no ar. O homem tinha que cuidar e cultivar da terra. Gênesis 2, 15 a 17, tá? A autoridade foi dada para o homem lá no jardim do Éden. O homem ganhou toda a autoridade sobre todas as coisas. Interessante que Deus disse assim: você vai sujeitar a terra e vai dominar os animais. A terra é para estar sujeita ao homem e é para dominar os animais. Porém, Deus nunca disse para o homem dominar outro homem. É interessante isso. O domínio do ser humano, ele deve ser somente sobre os animais, o domínio, e a sujeição sobre a terra. Mas quando fala de outro ser humano, não é domínio nem sujeição, tá? É cuidado, é amor, é diferente do que dominar ou sujeitar. A autoridade, ela foi transferida. Quando o homem peca, eu vou falando, tá, irmãos? Eu não vou ficar lendo muito, eu vou falando, você vai acompanhando aí. A autoridade que o homem ganhou foi transferida para Satanás. Como que isso acontece? Quando Satanás engana, e houve a queda do homem e da mulher, e agora Satanás toma dele a autoridade, né? Nós vemos lá em Lucas 4, 5 e 6, diz assim: e levando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem quiser. Então,
na verdade, a autoridade foi entregue a Satanás. Por que a Bíblia diz que o diabo é o príncipe deste mundo? Se ele é o príncipe, é porque ele tem domínio, ele tem governo, né? Por que a palavra também diz assim, o mundo jaz no maligno? É porque o mundo é de Satanás. A gente pode até afirmar, a nossa cidade é de Jesus, a terra... Mas, irmãos, ainda não. Vai ser. Quando Jesus voltar e o reino do Senhor for estabelecido, vai ser. Porém, ainda a autoridade é de Satanás. Óbvio que quando nós nos convertemos, a Bíblia diz que ele nos leva do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Antes éramos filhos do maligno e agora somos filhos de Deus em Jesus. Então existem dois reinos. O diabo reina através do mundo e Jesus reina através da igreja. Amém, gente? Vocês estão entendendo o que é questão de autoridade? O diabo tem autoridade no mundo. Não adianta, se a pessoa está vivendo lá no mundo e ela faz as coisas que o diabo gosta, a autoridade é dele. Não adianta ir lá esbravejar, expulsar demônios. Se a pessoa quer viver aquele jeito, é porque ela está dando autoridade para Satanás, para que ela viva daquele jeito, tá? Bom, ponto C. Mas Jesus veio resgatar a autoridade. Em Mateus 1:18, nascido de mulher, mas não vem da semente de Adão. Ele veio sem pecado. Somente alguém sem pecado poderia resgatar a autoridade. A Bíblia diz que Jesus desceu ao mundo dos mortos e tomou das mãos do diabo, o que ele pegou? Chaves de quê? Do inferno e da morte. Então isso também foi algo que concluiu a ação de Cristo, tomando das mãos de Satanás a chave da morte e do inferno, tanto é que ele então ressuscitou. Tá, irmãos? Então assim, Jesus, ele veio restaurar a autoridade perdida que Adão e Eva perderam. Quando nós nos encontramos com Cristo, essa autoridade volta para nós. Amém, irmãos? Ela volta, aquilo que Deus tinha feito lá no começo volta. Porque Jesus, antes de subir, ele diz assim, toda autoridade me foi dada. Então, Jesus tem hoje toda a autoridade. Tudo está sujeito a Cristo. Mas é preciso entender que mesmo sujeito a Cristo, o diabo ainda governa. Porque Deus permite. Mas também Satanás está sujeito a Cristo. Tudo. A Bíblia diz que não existe outro nome dado entre os homens que é maior do que o nome de Jesus. Então, toda autoridade é de Cristo. Automaticamente, toda autoridade é nossa. A não ser que a gente entregue a Satanás a autoridade pelo pecado. Importante, se você quiser sublinhar isso aqui, ali na letra C, ponto 1, Jesus veio para resgatar a autoridade. Então não precisamos ter medo de Satanás, não precisamos nos esconder, porque Jesus veio restaurar. Letra D, então nós já entendemos que a autoridade foi entregue para o homem perdeu a autoridade e entregou para Satanás. Jesus veio para resgatar essa autoridade, e nós vamos falar um pouquinho agora na letra D sobre a autoridade governamental. Se alguém puder me trazer uns 2 copinhos de água, eu agradeço. Não gelada, tá? Pode ser a temperatura ambiente. Autoridade governamental. Toda autoridade constituída por Deus. Vamos ler ali Romanos 13. Se você puder abrir rapidamente, eu não vou poder ficar esperando muito assim você abrir. Romanos 13:1 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem
Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque sois ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Um texto muito profundo. Se você puder ali na sua Bíblia, sublinhar o Romanos, na sua Bíblia não, desculpa, na sua apostila, o Romanos 13, 1, bota do lado ali, 1 até o 7. Se você vai falar de autoridade, esse é o texto base, é o texto chave para nós entendermos o que Deus pensa a respeito da autoridade. Então nós entendemos ali, tá? Só vou passar ali os pontos que a gente leu no texto. Entendemos que toda autoridade é constituída por Deus. Pastor, o meu patrão é terrível. Ele é uma autoridade. Você está lá. Deus te colocou lá, respeita e honra. Ou você precisa sair de lá. Se você ficar lá, você precisa honrar. Se você sair, ele deixa de ser autoridade. Mas se você está lá, é autoridade colocada por Deus. Ah, pastor, mas o nosso governo, pedimos impeachment. Bom, irmãos, isso aí nós podíamos passar a noite discutindo. Porém, a nossa presidente era autoridade instituída por Deus. Amém? É assim. Ah, meu prefeito é horrível. Autoridade instituída por... Ah, mas foram os homens que elegeram. Sim, foram os homens que elegeram. Mas aqui nós lemos que não há autoridade que não seja instituída ou colocada por Deus. Por isso nós precisamos respeitar. Não estou dizendo concordar, amém? Ah, não concordo, beleza. Mas você precisa honrar e respeitar, porque é autoridade. Não devemos resistir às autoridades. Romanos 13, 2 nós já lemos. Devemos nos sujeitar a toda autoridade humana. Romanos 13, 5, também lemos. 4. Jesus falou sobre pagar impostos e tributos. Vamos ler rapidamente o Mateus 22, 15 e 21. Saul estava em pecado e Davi nunca o desonrou. E quando desonrou ainda ficou com peso na consciência. Quando ele cortou o véu do manto. Tá? Você não precisa praticar o pecado junto, não precisa concordar com o pecado, mas você não deve falar mal, não deve desonrar ou desrespeitar. Mateus 22, não, eu quero 22. 17 nós não vamos ler. Não, o nosso país, ele permite um impeachment. É democracia. Então, o pessoal que está lá, os deputados, senadores, aquele tudo de gente lá, eles têm direito de fazer o que eles fizeram. Então, vamos dizer assim, nada que foi feito foi ilegal. Nós podemos entender que Deus quis tirar ela, não sei. Tá? E se Deus não quis tirar, nós vamos colher o prejuízo junto com o país. Eles também são autoridade. E ele, por exemplo, assim, ó, eu sou autoridade, certo? Eu começo a fazer um monte de coisa errada. O irmão Ricardo, o Fabiano, o Marquinho lá de Osório, o pastor Márcio, quem mais que é da diretoria aí, para mim não esquecer ninguém, o Moacir, e daí eles, o pastor está rateando demais, vamos conversar com ele. Pá, pastor, e aí? Não, é assim mesmo, não sei o que, vai ser assim e pronto, vocês estão errados. Eles têm autoridade para me tirar da igreja, porque eu estou pecando, e isso não é desonra, porque essa autoridade foi dada para eles também. Entendeu? Foi dado para eles também. O que é errado? Errado seria se daqui a pouco os irmãos vê algo em mim e ficam falando por trás, fica aquela coisa que nem já aconteceu já em muitas igrejas, de todo mundo detonar, e a igreja acaba. Então, em vez de fazer algo espiritual, através de um presbitério, não é feito, e acaba cada um indo para um lado e se perde todo mundo. Tá? Então, vamos lá. Mateus 22... 15 a 21. Mateus 22, 15 e 21. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos
juntamente com os herodianos, e a dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja. Não olhas para a aparência dos homens, dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar imposto, tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe 1 denário. E ele lhes perguntou: De quem essa efígie? De inscrição. Responderam: de César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, admiraram-se e deixando foram-se. Então, assim, tributos, impostos. Eu não vou pagar imposto. Imposto não é de Deus. Não, não é de Deus. Imposto é do governo. Mas é roubo. É um absurdo. Vontade de passar o pedágio e quebrar tudo. Bom, quem nunca teve essa vontade... vamos mudar de assunto, né? mas já pagamos imposto do carro, já pagamos imposto disso, tem que pagar o pedágio. Não importa. Foi instituído, você vai ter que pagar e vai baixar o vidro e vai dizer para a pessoa: tudo bom, bom dia, boa viagem, obrigado, Deus abençoe, bom dia de serviço. Por quê? Tem irmãos nossos trabalhando no pedágio, eles não têm culpa de estar cobrando. Bom, isso é outro assunto. O que é de Deus é de Deus. O que é de César é de César. O que é do governo é do governo. Se eu vou abrir uma empresa, eu tenho que pagar tantos %. Tem que pagar. Ou não abre, né? Beleza? Então isso faz parte, tá? Também faz parte de alguma coisa que Jesus ensinou e ordenou. Há uma orientação de Deus para que oremos pelos nossos governantes. Não vamos ler agora, mas 1 Timóteo 2, 1 e 2 você pode ler em casa. Quais autoridades governamentais a gente pode orar todos os dias? Autoridades governamentais, presidentes, senadores, deputados, governadores, prefeitos, vereadores, outras menores, policiais, meio ambiente e trânsito. Quem de vocês ora pelas autoridades? Levanta a mão. Constantemente. Glória a Deus. Precisamos aprender a orar mais pelas nossas autoridades, tá? Sublinhe aí para você ler em casa 1 Timóteo 2, 1 e 2, está anotado aí. Letra E. Autoridade delegada na família. Aqui algumas funções de autoridade, tá? Número 1, os pais, homem e mulher. Nós não vamos ler todos os textos, irmãos, porque realmente nós não temos tempo, tá? Se vocês assumirem o compromisso de dar uma estudadinha, ler pelo menos um texto assim, de cada um desses aqui em casa, alguns nós vamos conseguir abrir, mas não todos. Ensinar seus filhos para a sua salvação. Provérbios 22, 6 é o versículo que todos nós conhecemos. Qual que é? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, depois de adulta ou de velha jamais se desviará dele. Beleza? Texto base para a educação e para a nossa fé. Por quê? Ensina quando é criança e depois ela não vai se desviar. Promessa de Deus. Tá? Então, é o dever dos pais ensinar as crianças, os seus filhos. É o dever dos pais. Eles têm autoridade para isso. Mas meu filho... Bom, mas você tinha autoridade. Você pode todas as noites colocar a mão na cabeça do seu filho e da sua filha e o abençoar. Quando eu oro pelos meus filhos de noite, eu não digo assim: Senhor, abençoe meus filhos. Eu digo assim: eu abençoo meus filhos em nome de Jesus, porque eu tenho autoridade. Eles são meus. Você já pensou, já parou para pensar nisso? De quem é esse filho? É meu. É meu, eu faço com ele o que eu quero, eu tenho autoridade. Ele é meu e ele vai ser abençoado. Amém, irmãos? É assim que funciona, tá? Estou sendo assim bem radical para vocês poderem entender. Não se omitir da responsabilidade espiritual no lar. A autoridade espiritual no lar é responsabilidade do pai e da mãe e de mais ninguém. Não provocar a ira dos filhos. Efésios 6,4 nós conhecemos, né? Pais, não provoqueis a ira dos filhos. Eu entendo que a gente provoca a ira dos filhos quando nós não ensinamos a espiritualidade e quando nós não corrigimos os nossos filhos. Beleza? Ensino e correção. Ensino e correção. Fala, Nilton. Bem alto. Não entendi a tua colocação. Não, daí é vão, né? Não adianta mandar o filho vir na igreja e não vir, não adianta mandar orar e não ora, né? Também isso. Verdade. Cobrar coisas que você não pratica traz ira dos filhos. É verdade mesmo. É isso aí.
2. Autoridade do homem. Olha só. Ser o cabeça, o sacerdote no lar. Eu queria que você riscasse no lar e colocasse da mulher. Porque o cabeça é da mulher e não do lar. Quem é o cabeça do lar, irmãos? É óbvio. Elas que mandam lá? Quem é que manda lá na tua casa? Quem manda lá na tua casa? É os homens bem quietinhos. Irmãos, elas mandam na casa e nós mandamos nela, amém? A macharada se encolheu. Irmãos, elas mandam na casa e nós mandamos nela, amém? Não, né? A gente conversa, né? Aquele jeitinho que o homem tem que ter, senão apanha. Hoje eu recebi no WhatsApp uma imagem assim, o médico examinando um homem, né? Você faz algum tipo de atividade perigosa? Daí ele disse, sim, às vezes eu discordo da minha esposa. É razoável, né? Dá para entender bem mais ou menos isso. Então, gente, vamos ler aí 1 Coríntios 11, 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça do homem e o homem o cabeça da mulher. Quem não quer ter alguém para governar não pode casar. Isso eu digo para as irmãs, tá? Porque o homem, ele é o cabeça, ele foi feito para governar. Tem uma pregação muito legal que eu gostaria que vocês assistissem. Homem banana, mulher abacaxi. Pastor Cláudio Duarte. Alguém? Quem não viu ainda? Quem não viu? Levanta a mão. Quem não viu? Gente, olha, eu não sei onde vai ter que comprar. Ou até no YouTube. Homem banana, mulher abacaxi. Se o homem é banana, a mulher é abacaxi. E daí, meu amigo, para descascar é pro resto da vida. E nunca fica descascado, nunca fica cozido. Não dá para cozinhar, sempre tem casca, né? Beleza? E tem espinho, aquela coisa toda. Então, assim, o homem é o cabeça da mulher. Saber governar a sua própria casa, né? 1 Timóteo 3,4 lá diz que é preciso governar a casa, senão também não vai conseguir governar as coisas de Deus. O homem precisa tratar a mulher como parte mais frágil, honrar e entender sua esposa. 1 Pedro 3,7. Vamos ler porque isso aqui é muito importante. Porque tem alguns homens aí, acho que governar ou ser o cabeça é dominar. E eu comecei a aula dizendo que dominar é só sobre os animais. E sobre a terra, sujeitar a terra. A mulher, ela é submissa porque ela tem uma missão junto ou abaixo com o seu marido. Não abaixo por ser inferior, mas por estar sob a direção do marido. O que é ali? 1 Pedro 3,7. Deixa eu achar aqui que eu não achei o meu ainda. 1 Pedro 3,7 diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Frágil, irmãos, nem sempre vai querer dizer fraca ou débil, ou debilitada. Débil no sentido de debilitada, né? Frágil é porque o homem é mais forte emocionalmente, pelo menos a maioria deles, tá? Então, o homem ele olha com os olhos mais racionais, a mulher mais emocional. Então, por exemplo, num casamento, o geral é assim, tá? Provavelmente a mulher vai chorar muito mais vezes do que o marido. Estou certo ou estou errado? A mulher chora porque não dá conta da casa, a mulher chora porque o marido foi grosso, a mulher chora porque a célula sujou a casa, a mulher chora porque não conseguiu vestido, a mulher chora porque o cabelo está feio, a mulher chora... E o homem não chora, não é verdade? Ele chora quando vê a mulher chorando, não sabe o que fazer. Anda de um lado para o outro apavorado, né? Não sabe o que fazer, meu Deus do céu. Então, a mulher, é interessante, eu sempre conto isso, que a gente faz discipulado, às vezes, com os casais, ou conversa, né? Um casal tem um problema, pastor, podemos ir conversar? Pode. Daí eu vou lá conversar com o marido, e aí, meu querido, como é que tá? Tudo tranquilo. Beleza.
Daí eu vou lá, e aí, Morgana, acabou a conversa? Não, daí eu olho para a esposa, chora e chora. Então, gente, mulher é assim, né? A gente precisa ser ajudada, consolada e animada, aquela coisa toda. Glória a Deus pelas mulheres, né? D. Amar sua esposa como seu próprio corpo. Isso aqui é muito interessante. A esposa, ela é a parte... faz parte do corpo do marido. Por quê? A Bíblia diz que os dois se tornam uma só carne. Então, você precisa cuidar dela como se fosse você mesmo, né? Então, bom, aí nós poderíamos entrar em vários aspectos do casamento que não é a questão agora. Porém, se você ama mais a você mesmo, você trata a sua esposa com indiferença, está errado. Você foi chamado para amar a sua esposa como você se ama, como você gostaria de ser tratado. 3. A mulher. Qual é a função da mulher nisso tudo? Ser submissa à palavra de Deus, aceitar a autoridade do marido no lar, Efésios 5, 23. Tá, vamos ler Efésios 5, 23. Eu sei que na geração pós-moderna, pós-revoluções, movimentos feministas, e tantas coisas já aconteceram até chegar em nós, é um pouco estranho esse tipo de assunto, e algumas irmãs não concordam, né? E algumas talvez estão pensando assim, pastor, meu marido é... Bom, nem vou falar o que elas estão pensando. Mesmo assim eu preciso me sujeitar? Sim, em amor, orando por ele, ajudando para que ele cresça. A mulher, ela é uma auxiliadora. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar. A burra, isso não está na Bíblia, mas é o contrário, né? Se a sábia edifica, a burra... com as próprias mãos destrói. Com outras palavras, né? É verdade. Então, gente, você sabe como você está edificando seu lar. Ou edificando, ou destruindo. Efésios 5, 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o mesmo Salvador do corpo. Imagina, gente. Paulo chega a comparar. O marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. É forte isso. Assim como a igreja precisa se sujeitar a Cristo e depende de Cristo para todas as coisas, assim a mulher também precisa se sujeitar ao seu marido e depender dele. Depender entre aspas, né, irmão? Vocês estão entendendo, né? Não quer dizer que a mulher não pode trabalhar fora, não quer dizer que a mulher não pode ter opinião, não quer dizer que a mulher não possa discordar, não é isso. Mas o governo, ele pertence ao marido. Bom, no retiro de casais a gente pode entrar mais a fundo nesses assuntos. Não se apartar do marido, a gente não vai ler, mas 1 Coríntios 7, 10. Mulheres mais idosas serem temperantes, respeitáveis, para poderem ensinar as mais novas, né? Eu já falei esses dias aqui que as mulheres mais maduras, elas têm uma responsabilidade de ensinar as mais novas a amar os seus maridos. Interessante isso. O apóstolo Paulo chegar a dizer isso, as mais velhas, as mais maduras, ensinem as mais novas a amar os seus maridos. Com muito respeito, né? Muita dedicação e aquela coisa toda. Como procederem na vida em comunhão? Vamos ler aí 1 Pedro 3. 1 Pedro 3, 3 a 5. Não seja o adorno da esposa, que é exterior, como frisado de cabelo, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Agora, só as irmãs, manso e tranquilo. Vamos de novo, só as irmãs, manso e tranquilo. Vocês acham que eu estou brincando, mas estou falando sério. Vamos lá, só as irmãs, manso e tranquilo. Não, eu falo, depois vocês repetem, tá, irmãs? Só as irmãs, manso e tranquilo. Glória a Deus. Que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Irmãos, olha aqui para mim. É muito importante você estar bonita para o seu marido, amém? Faz uma chapinha, arruma os cabelos, faz uma maquiagem, bota uma roupa bonita, aquela coisa toda. É importante você estar bonita para ele. Só que
mais importante do que uma mulher bonita é uma mulher mansa e tranquila. Amém? Por que adianta ter uma mulher bonita em casa que vive espraguejando? Que não é mansa e nem tranquila. O Salomão disse assim: era melhor morar fora de casa, onde cai a goteira. Pim, 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 pim. E assim, todos os dias da vida, do que morar com uma mulher rixosa. Já pensou, irmãos? Salomão, em toda a sua glória, disse isso, o homem mais sábio do mundo. Por que o apóstolo Pedro está dizendo, ele é mais importante do que a roupa, é que você seja, os maridos olhem para a esposa e dizem: amor, seja mansa e tranquila, é só isso que eu te peço. O resto vem junto. Amém, irmãos? Amém, irmãs? O que deu ali? Toda vez que a tua esposa... Olha aqui, eu vou dar um segredo para você. Aqui, ó, olha a macharada, olha aqui para mim. Toda vez que a tua esposa... Faz assim para ela. Pim, 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 pim. Que código, hein? Ela já sabe, ele vai sair de casa, vai morar lá embaixo do telhado. Pim, pim. Só vai dar nós, hein? Só vai dar nós. O que tu achou, Jean? Boa, né? Não, mas já, ó. Vamos lá que já chega a vez do... É que eu sempre bato nos homens, né? Hoje eu preciso dar uma... Não irrita, não irrita. Calma, irmã, mansa e tranquila, irmã, calma. Ô Marcão, faz aí, Marcão. Tem alguém bravo aqui. Não, vamos lá, gente, brincadeiras à parte, vamos lá. Filhos, devem honrar pai e mãe para terem vida longa, tá? Primeiro mandamento com promessa, nós não vamos ler, mas diz lá: honrarás pai e mãe para que vivas muito tempo sobre a terra. Serem obedientes a seus pais confirma a promessa de Êxodo. Efésios 6:1, vocês podem ler depois. Ouvir as instruções dadas pelos pais, Provérbios 1:8, 23 e 22. Vamos ler esses provérbios? Provérbios 1:8. 1:8, na verdade. Oi. Não. Conselhos, honrar, mas daí tu torna uma nova família, né? Salmos, Provérbios 1:8. Daí tu vai ter que escutar as instruções do marido. Provérbios 1:8 diz assim: filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes o ensino da tua mãe, ou a instrução do teu pai, vice-versa. E Provérbios 23, 22. Provérbios 23, 22. Ouve a teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. Beleza, gente? Então os filhos, a função deles até se casar é ouvir e obedecer, e ouvir e obedecer, ouvir e obedecer, ouvir e obedecer, ouvir e obedecer, e ouvir e obedecer sempre. Sem reclamar, sem murmurar, sem responder, sem xingar, sem mais ouvir e obedecer. Não zombar dos pais, tá? Provérbios 30, 17, já que a gente está em Provérbios, vamos ler. Os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão, e pelos pintões da água serão comidos. Gente, isso aqui é sério. Da águia. Serão comidos. Isso aqui é sério. Por quê? Pastor, mas não tem corvos aqui, não tem águia. Mas tem demônios que ouvem todas as vezes que você zomba do seu pai e da sua mãe. Isso aqui é muito sério. Quando fala em corvos, quando fala em animais desse tipo, geralmente também pode ser deduzido, principalmente no nosso caso, que nós não encontramos esse tipo de animais aqui. Na verdade, ele está falando que poderia acontecer. Óbvio que alguém vai zombar do pai, vai lá, o corvo vai arrancar. Não, é uma metáfora. Então, cuidado com o que você ri do seu pai, você ri da sua mãe, você zomba. Brincar é normal, é natural. Zombar, a gente sabe quando a gente está zombando. Beleza, gente?
Principalmente se zomba perto dos amigos, quando a gente está sozinho, quando a gente quer se achar o tal, quando a gente quer ficar grandão, não quer mais responder, não quer mais assim dar satisfação pai para mãe. Daí a gente dá uma zombadinha do pai e da mãe assim, daquela bem de leve, né? Cuida, porque os demônios podem pegar essas palavras e fazer algo na sua vida, tá? Autoridade delegada no trabalho, letra F. Meu Deus, já é 9 horas. 7 para as 9. Vamos lá. Autoridade delegada no trabalho. Os deveres dos que prestam serviço. Sujeitar-se com todo temor aos vossos senhores, não somente os bons, mas os maus também. 1 Pedro 2,18. Viu, Vanildo? Tu perguntou antes, se o patrão for mal, o que fazer? Tem que obedecer e sujeitar-se com temor, não importa se ele é sua autoridade. Obedecer segundo a carne, com sinceridade de coração. Servir não só na aparência, como para agradar a homens. Ser simples de coração, fazendo como se fosse ao Senhor. Eu gosto muito desse texto, Colossenses 3,22, que diz assim: fazei tudo como se fosse ao Senhor. Não vai desobedecer a palavra, mas tu vai servir com sujeição. Não é o cara lá foi grosseiro e mandou tu varrer a calçada, ele foi grosso, daí tu vai dizer, não vou fazer porque tu foi grosso. Vai fazer. Você está ali, ele é autoridade, e a questão não é se ele é o grosso ou não, é se você é cristão ou não, e se você vai fazer ou não o que você deve fazer. Não, pois foi isso que ela falou. Sempre que for algo que não seja certo, a gente não precisa obedecer. Que não seja de acordo com a palavra de Deus. Não precisa. Vai ali e rouba aquele negócio. Mente para mim aqui. Não, você não é obrigado a mentir. Só, claro, você tem que estar sujeito à consequência, perder o serviço, aquela coisa toda, tá? Mas, mesmo assim, não desonrar. Ele mandou mentir. Fica quietinho, não mente, mas não desonra. Não fala mal, não detona, não destrói, não cria contenda, né? Diferente, tá? Todos os servos estão debaixo de autoridade. Crente, sirva o melhor. Nós temos que servir, fazer o melhor que a gente pode. Na verdade, irmãos, os cristãos deveriam ser os melhores funcionários. E eu vou dizer para vocês essa triste notícia: geralmente não é. Ele acha que tem todo direito, ele acha que ele fez isso, ele acha que ele é um irmão, não me liberou para ir no encontro com Deus. E daí, irmão? Você está contratado, você tem carteira assinada, ele não tem obrigação de te liberar. Na verdade, cada um tem que se colocar no seu lugar. Se você é funcionário, você é funcionário. Se o seu patrão quiser te liberar, ele tem direito de sim e de não. E ele não vai deixar de ser bom por causa disso, é direito dele. E você tem que servir, continuar servindo e continuar honrando. 2, deveres dos empregadores. Isso aqui é interessante, ó. Pagar salários justos em dia, porque lá em Colossenses 4 está escrito que o salário que foi segurado, né? Eles clamam diante de Deus. Interessante isso. Hannah vai lá em casa ajudar a fazer uma limpeza. Vamos supor que tu trabalha com isso. Daí ela vai e eu digo, pois é, Hannah, a gente não combinou, vou te dar 10 pila. Não, mas meu preço era 70, pois é, mas sabe, né, que dá aquele miguelão, aquela coisa, tá, foi com 10 pila. Esse salário clama diante de Deus quando a gente é injusto. Isso é forte. Então, se você é empregador, você tem que pagar o justo, não para se aproveitar das pessoas, tem que pagar o justo. Não oprimir o próximo, não reter salários. Advertência aos empregadores ímpios. Pois você pode dar uma olhada ali, tá? Na sua apostila eu acho que não está corrigido, ali já está. Na letra C não é Miqueias, é Malaquias. É ML em vez de MQ. Vocês estão acompanhando aí? ML, tá? Letra D. O clamor do assalariado injustiçado chega aos ouvidos do Senhor. Na verdade, acho que esse aqui é o texto. Tiago 5, vamos ler lá, Tiago 5:4. Depois de Hebreus, se você não achou, não tem problema, eu leio para você. Tiago 5:4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Fala, irmã. Irmã, isso seria um outro assunto.
no caso da greve, né? Teria que ver a lei do país, como é que a lei permite, o que a lei não permite, o que é, o que não, o que pode, o que não pode. Daí é uma coisa um pouco mais... Se tem direito de fazer a greve, então faz a greve. Se é alguma coisa legal que tem parâmetro, não sei se alguém tem... Eu não sei se tem parâmetro legal para isso, alguém sabe dizer? Tem? Então, se o sindicato manda fazer greve, o sindicato é uma autoridade... O que tu vai fazer? Se todo mundo vai... Bom, mas isso é uma questão daí pessoal. Eu sei que tem gente que faz, tem gente que não faz, mas eu diria assim, melhor não fazer. Melhor não fazer, né? Mas isso seria um outro assunto para a gente estudar com mais profundidade. Os deveres dos empregadores nós já vimos, então vamos para a autoridade delegada na igreja. Já estamos aí... não estamos quase acabando. Chegamos na metade. Vamos falar mais um pouquinho, tá? Efésios 4:11. Nós vemos ali que Deus, ele separa para o ministério apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, que faz parte do ensino, tá? Essas são as autoridades da igreja. Estrutura da autoridade espiritual na Igreja Vida. Ministério, departamentos. A gente não chama muito de departamentos, mas para entender seriam outros segmentos aí. Supervisores de setor, supervisores de área, líder de célula e ainda discipuladores, que falta você acrescentar ali, que não está ali. Discipuladores. Tá? Então assim, pastor, quem são as autoridades da igreja? Sua primeira autoridade, por exemplo, é o seu discipulador. Amém, gente? Acho que todo mundo entendeu isso, já eu falei antes. A segunda autoridade, que é maior do que o discipulador, é o líder de célula. Terceira autoridade, que é maior do que o líder de célula, é o líder de setor. A outra autoridade, que é maior do que o líder de setor. Ainda na igreja a gente só tem esses, depois são os pastores, tá? E assim vai. E eu tenho uma autoridade sobre a minha vida. Se eu fizer coisa errada, vocês têm total liberdade de pegar o telefone e ligar: Luiz, pastor pirou a cabeça aqui, está fazendo tudo errado. Vem para cá, nos socorre, que nós não queremos mais ele. Tá? Vocês querem o número dele? Alguém já quer ligar hoje? Gente, então assim, essas são as autoridades da igreja, tá? Letra A, tratar com respeito e honra. 1 Timóteo 5,17. Presbíteros, episcopos, administradores. Obedecer aos líderes sem murmuração. Hebreus 13:17. Orar pelos líderes. Hebreus 13:18. Tá? Ali está 17, mas é 18. Forma de tratar questões entre irmãos e líderes. Mateus 18:15, que fala sobre a liderança. Mas vamos ler ali, que eu acho que é bem importante. O B e o C, que está no mesmo texto. Hebreus 13:17 e 18. Está bem pertinho de Tiago, onde nós estávamos abertos. Hebreus 13:17 e 18 diz assim: obedecei os vossos guias, né? Ou mestres, ou pastores, ou líderes, ou discipuladores, e sede submissos para com eles, pois velam por suas almas, ou zelam, ou cuidam, ou se esforçam, né, por sua alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. O que o autor de Hebreus está dizendo? Que quando você não se submete, não obedece, os que velam, os que cuidam, os que procuram a sua salvação, quando você não submete, você não obedece, isso é feito com gemido pelo seu líder. Imagina, você é um membro da igreja desobediente, insubmisso, quer fazer tudo do seu jeito, não se sujeita a nada, ninguém, o seu líder fala para você fazer A, você faz B, e aquela coisa toda, ele vai gemer, ele não vai fazer com alegria. Eu sei que alguns irmãos aqui já passaram por situações de chegar assim: pastor, meu discípulo, quando você fala assim, só Jesus, é porque o negócio está feio. Porque você está gemendo, isso se torna pesado em vez de trazer alegria. Como é bom ter um discípulo submisso, obediente, que escuta o que você fala, que você só fala, ele já sabe que aquilo lá é o melhor para a vida dele, né?
Então, tem que ser assim, tá, irmãos? Quem pode mudar a autoridade? Provérbios 21, ali na letra H, diz assim, que Deus conduz o coração da autoridade para onde quer. Deus coloca reis e tira reis, é isso que está escrito lá em Provérbios 21, 1. Ele remove e estabelece reis, também Daniel 2, 20 e 21. Como é que é? Se não é que Deus tirou também, né? Porque tanto ele colocou Saul, mas também ele tirou. Só que hoje a gente depende de um país democrático, não depende de uma autoridade teocrática, né? Tá bom, gente? Claro que a gente não vai poder discutir aqui se foi Deus que tirou a Dilma ou não, isso só o Senhor que vai saber, né? Mas podemos crer que sim, que Deus está no controle de todas as coisas e os a favores talvez terão uma opinião, os contra vão ter outra, e a gente não vai estar aqui discutindo essas coisas. Grupos de célula. Na verdade nós não estávamos na metade, eu não vi o título aqui, já é o último tema aqui desse estudo de hoje. Grupos de célula também faz parte da autoridade da igreja, tá? Então assim, está ali escrito usos e costumes. Por quê? Porque são coisas assim que talvez não está escrito bem assim na Bíblia, mas vem de princípios e coisas que a gente costuma usar. Então, usos e costumes, tá? Para você entender. Primeira autoridade sobre os membros da igreja à vida são os líderes, pastores de célula. Em caso de necessidade, pode reportar-se ao supervisor de célula através do seu líder. Somente em casos mais graves, as questões são levadas ao presbitério, equipe pastoral, etc. O líder de célula não ordena, mas orienta. Lembra? Sujeição ou, como é que é? Domínio ou orientação. Você não vai dominar, você vai orientar. Você não vai obrigar alguém a ser parecido com Jesus. Você vai dizer, meu irmão, não é assim que Jesus faria. É bem diferente. Então, irmãos, isso aqui eu queria assim deixar bem claro. Na Igreja Vida nós não mandamos ninguém, não obrigamos ninguém. Você não é obrigado a nada. Amém? Você não é obrigado a nada. Por causa da igreja e da instituição, não. Se você quiser se sujeitar a essa palavra, você é obrigado a tudo. Mas a nós, e por causa de nós, a nada. Agora eu tenho que parar de fumar, eu tenho que parar de beber, eu tenho que parar disso, eu tenho que... Não, você não tem que parar de nada. Se você não quiser servir a Cristo, continua a sua vida do jeito que você está. Porém, nós vamos orientar você, irmão. O caminho para Deus é assim. O Senhor espera que você faça assim. Irmão, você precisa fazer assim. Agora, não como obrigação, como uma direção e uma orientação. Os membros das células devem procurar compartilhar suas necessidades espirituais e comportamentais com seus líderes. O líder não aconselhará membros de outra célula. Isso aqui é importante, porque é algo nosso, da forma que nós trabalhamos. Por exemplo... o Charles, ele está congregando lá com o Fabiano, na célula do Fabiano. Daí o Charles, ele comete um pecado e ele vai se aconselhar lá com o Felipe, que não tem nada a ver com a célula dele, não é nem da área dele, nem do setor dele. E ele vai lá pedir conselho para o Felipe, outro líder de célula que não tem nada a ver. Pô, ele tem um líder, ele tem uma célula, ele tem um discipulador... E ele tem um supervisor de setor, e ele tem também o pastor, então ele não precisa pedir orientação para outro irmão que não seja o irmão ou os irmãos que estão responsáveis por cuidar da vida deles. Amém, irmãos? Sabe o que acontece quando acontece isso? Fofoca. Fofoca, geralmente mentira e intriga. Então, isso também é uma questão de autoridade. Fique debaixo da sua autoridade. Nós dividimos entre nós repartimos a igreja em 4 setores. Setor amarelo, verde, azul e vermelho. Cada setor tem seu líder. Fica de pé aí. Setor amarelo, Arnaud e Nilda, fiquem de pé. Setor verde, o Moacir e a Vânia. O Moacir saiu, não está hoje, está viajando. Setor vermelho, Fabiano e Carol, fiquem de pé. E o setor azul, o Felipe e a Jal. Fiquem de pé.
Tá, gente? Então, assim, só para vocês entenderem, esses irmãos, eles são autoridade dentro da igreja. Nós delegamos autoridade para eles. O presbitério da igreja reconhece eles como autoridade. Então você não pode sair, vamos imaginar guarda-chuvas. Um guarda-chuva no setor verde, um guarda-chuva no setor vermelho, um guarda-chuva no setor amarelo, um guarda-chuva no setor azul. Você sai debaixo do teu guarda-chuva e vai para outro que não vai conseguir cuidar bem de você. Não sabe como você é. Não, por exemplo, a gente já não consegue mais se conhecer tão bem, né? Irmãos, não conhece. Se você for perguntar, por exemplo, aqui, ó, pro Felipe e pra Jal, que são líderes do setor azul, como é que é a Naná? Loira. Esposa do Marcão. Mas e daí? Não conhece, não sabe. Se eu perguntar para o Arnoldo e Denise, eles vão dizer, ela é assim, ela é assim, ela é assim. Por quê? Porque está debaixo de um guarda-chuva, de uma cobertura. Está sendo cuidada e guardada, né? Então não saia debaixo da tua cobertura. Amém, irmãos? A não ser que você seja trocado pela autoridade que te constituiu ali. Se alguém disser, irmão, você vai trocar de célula, você vai trocar de discipulado, você vai trocar disso, daquilo. Gente, então assim, ó, não faça isso por conta própria. Pastor, eu vou trocar dessa célula para aquela. Você falou com o seu supervisor, você falou com o seu líder de célula. Na igreja, irmãos, não pode trocar de célula por livre e espontânea vontade. Pastor, mas daí vocês querem dominar tudo? Não, nós queremos algo organizado. Aquela situação que eu falei. O irmão Arnoldo sabe do problema da Naná e da situação da vida dela. Então, ele sabe gerenciar e resolver esse problema. Então, não vá trocando de célula, porque daqui a pouco a gente tem troca de célula, troca, a gente não sabe mais onde cada um está. Isso é uma questão de organização, tá? Somente as pessoas que estão inseridas em célula serão acordadas como membros da Igreja Vida e receberão pastoreio. Escute isso, somente pessoas que estão inseridas em célula serão acordadas como membros da Igreja Vida e receberão pastoreio. Esse último ponto aqui, tá? O que isso significa? Pastor, mas eu estou já 3 meses na igreja, eu não posso vir numa célula. É óbvio que nós vamos tentar arrumar uma célula para você. Pastor, eu não quero ir numa célula, não quero discipulado, eu não concordo com esse negócio. Então você não, infelizmente, se você não mudar o pensamento, você não vai conseguir congregar com a gente, porque a gente trabalha em células. A única forma de você ser cuidado e bem cuidado aqui na igreja é participando de uma célula, sendo discipulado e sendo cuidado. Então, como você vai ser um membro de uma... É que nem um filho dizer para o pai assim, pai, eu sou da tua família, mas eu não quero que você cuide de mim. Isso é possível? Não. Então, irmãos, o nosso desejo é que todo membro da igreja, ele seja um membro de célula, para ele ser bem cuidado, bem pastoreado, bem discipulado. Ah, mas eu não preciso, o pastor cuida de mim. Irmãos, eu não vou conseguir cuidar de vocês. Não vou conseguir, nós já estamos com mais de 350 pessoas só aqui em Santo Antônio. Não tem como eu cuidar de cada um de vocês. Eu vou cuidar de algumas pessoas que vão cuidar de vocês. Amém? É assim que nós vamos trabalhar. Eu discipulo o Fabiano, discipulo o Moacir, discipulo o Arnoldo, discipulo o Felipe, que são os 4, e a minha esposa discipula as esposas, são os 4 líderes de setor. Nós cuidamos deles e eles vão cuidar de vocês, e nós, através da vida deles, vamos ajudar e vamos influenciar a vida de vocês. É assim que vai funcionar. Não tem como a gente sentar, imagina eu sentar com cada um de vocês e escutar seus problemas, suas histórias, a sua vida. Irmãos, cada um que me chama, pastor, preciso conversar. Eu sempre arrumo um tempo, a gente sempre senta e conversa. Porém, não é possível cuidar de você, conversar uma coisa, amém? É fácil. Eu tenho certeza que, ó, todo mundo que está aqui, se você me ligou, me procurou, pastor, quero conversar, a gente sempre vai arrumar um jeito de conversar, sempre. Vai lá em casa, eu venho aqui, vamos aqui na igreja, vou lá na tua casa. Agora, cuidar de você eu não consigo. Eu não posso assumir uma responsabilidade
de cuidar se eu não posso estar perto de você para fazer isso? Amém, queridos? Encerramos hoje